Meio-dia e meia, quero lembrar que agora nós estamos ao vivo também em Araguaína. Muito boa tarde, Araguaína, toda a região norte do Tocantins, araguainenses sempre ligadinhos aqui no Balanço Geral Manhã. E agora à tarde estamos ao vivo aí de norte a sul do Tocantins, Porto Nacional, Paraíso, Araguaína, Gurupi, Guaraí. Um beijo para todos vocês, ligadinhos com a gente ao vivo, diretamente aqui da capital com o Balanço Geral, né? Agora nós vamos saber aí o resultado da primeira pesquisa Record TV, que foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Ela ouviu 1.200 pessoas em todo o estado do Tocantins. Olha só. A pesquisa Record TV foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 29 e 30 de abril de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE Tocantins com o número 06430/2022. No voto espontâneo para governo, o primeiro cenário é o seguinte: Carlos Amasta aparece com 5 pontos percentuais, Ronaldo Dimas com 4 pontos, Mauro Carlesse com 3 pontos, Eduardo Gomes e Vanderlei Barbosa com 2 pontos percentuais, Cátia Abreu com 1 ponto percentual, brancos e nulos com 27 pontos percentuais. Não sabem ou não responderam 56 pontos percentuais. No voto estimulado para governo, o primeiro cenário aparece da seguinte forma: Ronaldo Dimas aparece com 28% das intenções de votos, Vanderlei Barbosa com 23%, Paulo Mourão com 8%, Laurez Moreira 7%, Osíris Damaso 4%, brancos e nulos com 15%, não sabem ou não responderam também com 15%. Em um segundo cenário para governo aqui no Tocantins, a pesquisa estimulada apresenta o seguinte cenário: Ronaldo Dimas aparece com 30% das intenções de votos, Vanderlei Barbosa com 24%, Paulo Mourão 10%, brancos e nulos com 20%, não sabem ou não responderam com 16%. A pesquisa estimulada apresenta números de um possível segundo turno para o governo no Tocantins. Nesse cenário, o resultado é: Ronaldo Dimas aparece com 35% das intenções de votos, Vanderlei Barbosa com 29%, brancos e nulos 20% e não sabem ou não responderam com 16%. A pesquisa também avaliou a rejeição de cada candidato ao governo do estado. Nesse cenário, o candidato Paulo Mourão aparece com 42%, Vanderlei Barbosa com 38%, Laurez Moreira com 36%, Osíris Damaso com 35%, Ronaldo Dimas com 30%, não sabem ou não responderam com 17%. A pesquisa apresenta a aprovação do governo Vanderlei Barbosa e o cenário é o seguinte: 39% aprova a gestão do atual governador do Tocantins, 29% desaprova, 32% não sabem ou não responderam. A pesquisa apresenta a percepção do eleitor sobre a gestão após o afastamento do governador Mauro Carlesse e o cenário é o seguinte: 12% afirma está melhor, 58% está igual, 13% está pior, 17% não sabem ou não responderam. Então tá aí o resultado da primeira pesquisa, né, para o cargo de governador do estado do Tocantins. Agora a gente vai ter os comentários do cientista político Bruno Soler sobre o cenário tocantinense aí com essa pesquisa para o cargo de governador. Qual é a análise, né, que o Bruno faz sobre isso ao vivo comigo diretamente de Brasília. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Shayla. Boa tarde a todos os telespectadores aí do Balanço Geral. Bruno, o que você analisa aí nesse primeiro cenário, primeira pesquisa, né? Muita coisa pode acontecer ainda. Qual é a sua opinião sobre essa corrida aí ao cargo de governador? Olha, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que no primeiro cenário, que é aquele cenário espontâneo, né?
quando a gente pergunta para o entrevistado em quem ele votaria para governador, a gente tem uma taxa ainda de pessoas que não sabem responder muito grande. Isso faz com que a disputa esteja, de fato, aberta, né? Chama a atenção que o nome primeiro que aparece na cabeça das pessoas é do ex-prefeito Carlos Amasta, que já declarou que não será candidato ao governo do Estado, né? Ele tem aí seus 5%, mas tem um recall muito bom, talvez de uma boa experiência que ele tenha tido como prefeito da capital, e ele acaba sendo o primeiro nome a ser lembrado, e depois começam a aparecer já alguns que são candidatos mesmo. Ronaldo Dimas, né, que se coloca como candidato com um bom percentual, e uma coisa interessante, o Ronaldo Dimas ainda tem uma taxa de conhecimento, vamos dizer assim, de média para razoável, ou seja, tem ainda um potencial de crescimento aí para o Ronaldo Dimas. O Mauro Carlessi, que é um nome, né, posto, porque era o governador eleito na última eleição, é um nome que está aí ainda na cabeça das pessoas, então aparece com esses 3%. Eduardo Gomes, que também não será candidato ao governo, né, já declarou, inclusive, apoio ao Ronaldo Dimas, aparece aí com 2%, e o atual governador com 2%. O atual governador ainda tentando dar uma cara para uma gestão que não tem ainda ainda não está com a sua assinatura, né? É uma gestão herdada, né? E a gente percebe muito isso naquela última pergunta que a gente viu agora no VT, quando as pessoas quando se pergunta, olha, e aí, melhorou, piorou desde que o Carles saiu? E a grande maioria das pessoas acham que ela está igual. Uma né? margem muito alta, né, Bruno? 58% acha que está igual. Muito alta, né? Ou seja, as pessoas não conseguiram ainda ver uma marca que foi imprimida pela gestão Vanderlei, né? Ainda ele tá vivendo de uma gestão passada que teve muitos problemas, né? Uma gestão passada que teve muitos problemas e que culminou, inclusive, no afastamento do governador Mauro Carlessi. Isso o prejudica, de certa maneira, né? Isso o prejudica e faz com que ele, nessa disputa para governador, ainda não seja o nome de preferência das pessoas. E quando você estimula os cenários, quando você diz os nomes, ele acaba tendo uma polarização de votos aí com o Ronaldo Dimas, mas ele fica atrás do Ronaldo Dimas, né? Então, isso me parece que é um pouco dessa herança que foi herdada aí pelo governador Vanderlei. Terá alguma dificuldade, ele tem que conseguir, nesse espaço de tempo, imprimir a sua marca, dar a sua cara para uma gestão que ela não é tão mal avaliada. Quando a gente vê ali os números, ela não é tão mal avaliada, mas ela está manchada pelo afastamento do ex-governador, e isso acabou caindo no colo aí também do Vanderlei Barbosa. Então, o que a gente percebe nesse cenário, né, ainda tem muita indecisão, ainda o cenário está muito aberto, mas já conseguimos perceber alguns movimentos. Uma certa polarização do Ronaldo Dimas com o Vanderlei, isso deve ser a tônica daqui para frente, essa disputa entre esses dois nomes. Os outros nomes muito abaixo, né, quando a gente consegue, Sim. Quando a gente vai vendo lá naquele cenário 1, né, que são os primeiros, bota aí Paulo Mourão, o Laurez Moreira, o Osíris Damaso, eles ainda não conseguindo nem ultrapassar aí os 2 dígitos, né, todos eles presos aí num dígito só, e uma disputa aí bem pau a pau, Ronaldo Dimas, Vanderlei Barbosa, praticamente um empate na margem de erro, mas com o Ronaldo Dimas à frente nessa disputa. E isso vai se tornando basicamente uma tônica quando a gente vai mudando os cenários. A gente vai para o cenário 2, em que se reduz esses candidatos. O Paulo Mourão tem um crescimentozinho, isso vai lá para os seus 10 pontos, mas o Paulo Mourão sofrendo muito com uma rejeição altíssima, né? Pode ser uma rejeição, inclusive, não só a ele, mas também ao PT, né? Isso pode pesar aí para o Paulo Mourão, e daí o Ronaldo Dimas abrindo 6 pontos do Vanderlei Barbosa, eles no limite extremo do empate aí na margem de erro, mas daí você já consegue perceber um certo descolamento do Ronaldo Dimas. E o Ronaldo Dimas tem essa possibilidade ainda maior de crescimento em função de ser ainda um nome desconhecido, né, de parte do eleitorado. A gente vê quando faz os cruzamentos aí da pesquisa e vê o nível de conhecimento dele, você vê que ele tem um conhecimento menor do que o atual governador, por exemplo. Então, é um candidato interessante, um candidato que tem viabilidade
e vai depender também dos apoios que podem surgir, né? Eu acho, por exemplo, o Carlos Amasta, pela projeção dele naquela espontânea, a definição dele, a quem vai apoiar, pode ser muito importante nesse jogo também. O Carlos Amasta é um player importante nessa disputa, já que ele aparece ali na espontânea, liderando os quadros aí para o governo do Estado. Mesmo ele tendo dito que não seria candidato, né, nesse pleito de governo. Então, que nem você falou, ele é uma peça aí que pode atrapalhar muito aí, dependendo de quem não esteja do lado dele, para ver quem ele vai apoiar, né? E aí deve ter causado surpresa, eu acho, em muita gente, Ronaldo Dimas aparecendo à frente aí em todas, né? O Ronaldo Dimas, que ainda com essa dificuldade de não ser um nome ainda tão conhecido, né? Muito mais conhecido no norte do estado, em função de ter sido prefeito lá de Araguaína, com menos conhecimento na capital e no sul do estado, mas já aparecendo muito bem nessa disputa. Me parece que também com um pouco de um voto útil aí contra o Vanderlei Barbosa, tá? Ele pode estar também absorvendo uma certa rejeição que o Vanderlei está herdando, não por ele, tá? Me parece, né? Que é por conta da gestão Mauro Carlesse que tem o prejudicado, né? Ah, entendi. Bruno, e também a gente vê aí um percentual alto de nulos e de não sabem e não responderam, né? Como é que você avalia isso aí? Não está nada certo ainda? Estamos só começando? O jogo está começando, né? Tá muito aberto ainda, tem um percentual muito alto. A distância dos dois candidatos não é uma distância curta, né? Ainda tem muita água para rolar, mas algumas coisas são importantes aí a gente levar em consideração. Se a gente fizer uma média geral das últimas eleições, por exemplo, um candidato que está no posto como governador, né? Com um índice de votação abaixo dos 30%, tem grandes chances de derrota. Então, o governador precisa crescer aí, ele precisa conseguir convencer esse eleitorado do nulo e branco de que ele não é o Carlesse, ele não é a continuidade dessa gestão, ele tem um outro... Dá a sua própria cara, né, para essa gestão. Dá a sua própria cara, porque senão terá muita dificuldade se ele não conseguir ultrapassar essa barreira aí dos 30%. Isso é uma média aí que a gente levanta de todos os cantos do Brasil, tá? Então, e tem um adversário difícil aí, que é o Ronaldo Dimas, que está se tornando mais conhecido, né? Bruno, e isso vai também dificultando a vida dele. Um outro panorama que eu queria que você comentasse é ter essa possibilidade de segundo turno, que aí a gente já vê que essa diferença, ela cresce bastante, né? É uma diferença, fica aí nos seus 6 pontos percentuais, né? Uma diferença considerável, mas que ainda também a gente vê ali o branco e nulo e o não sabe não respondeu, dá 36 pontos aí. É muita coisa, né? Ou seja, tem mais de 1/3 do eleitorado que é possível de se conquistar. O problema é que o Vanderlei não joga sozinho, o adversário dele também vai buscar dialogar com esse público, né? E uma coisa que é importante a gente perceber... Ele já comentou, rejeição. Quando a gente olha a aprovação do governo, mais de 1/3 também do eleitor não sabe dizer da gestão Vanderlei, entendeu? Porque está muito preso ainda nessa análise do que foi a gestão Carlesse e todos os percalços que se teve nesse caminho da gestão Carlesse. Então, ele precisa conseguir se afastar e precisa dar cara para essa gestão. Se não fizer isso, a missão do governador é complicada. É complicado porque tem um adversário competente e difícil do outro lado. Então a gente está vendo aí, Bruno, muito obrigada por essa análise aí nessa questão aí do cargo de governador. Daqui a pouco eu te chamo de volta para a gente falar sobre o Senado, que tem muita coisa também acontecendo. Creio que muita gente vai ficar aí meio surpreso com o resultado das pesquisas. Muito obrigada pela disponibilidade, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Então, gente, vocês viram aí, telefone aqui, redes sociais, pipocando. Primeira pesquisa a governo do estado do Tocantins. Muita coisa ainda pode acontecer, muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte. Como é que vão ser formadas essas alianças? O que vai acontecer? Você vai acompanhar tudo, todas as atualizações em primeiríssima mão no jornalismo aqui da TV Jovem Record TV.